Na live anterior, foi dito que Jesus foi crucificado por ordem de Javé. Que consequências essa ordem de Javé resultou para ele? Tudo na vida tem o seu propósito. Quando a espiritualidade maior encaminhou à Terra grandes mártires, ela encaminhou esses mártires sabendo que muitos deles teriam um fim calamitoso, não é? Assim aconteceu com João Rus, assim aconteceu no Concílio de Nicéia com o bispo de Áries, que disse que Jesus não era filho de Deus e não Deus, não interessava aqueles que defendiam, digamos, o entendimento paulino, e destruíram não só o bispo de Áries, como destruíram os arianos, matando-os impiedosamente para garantir o poder. História triste da igreja sempre, para usar o seu poder realizando tudo isso que evidentemente acontece. Bom, assim aconteceu com diversos... Francisco de Assis veio aqui e teve que apresentar o evangelho fora da igreja, porque na igreja ele era considerado não merecedor da atenção, né? Nós tivemos espíritos notáveis. Joana d'Arc foi, naturalmente, levada à fogueira. Nós tivemos vários exemplos, né? Os próprios discípulos do Cristo não só foram a maior parte decapitados, como alguns crucificados, como Pedro de cabeça para baixo. Bom, então, na verdade, o que aconteceria? O Cristo veio, sabedor pela determinação do Pai, que era de salvar a humanidade, que estava sendo conduzida por Javé, criador da matéria, que havia falhado no seu engenho, na sua criação, e que, mergulhando nessa criação, desejava, naturalmente, punir aqueles que não seguiam a sua determinação. Embora o Cristo estava programado e sendo anunciado 500 anos antes, o que aconteceu? Aconteceu, já vou repetir de novo, que Javé achou que quando o Cristo viria, ele conseguiria convencer como Deus da matéria para que o Cristo se associasse a ele e se transformasse, na verdade, no intérprete de sua criação, sendo, portanto, aquele capaz de usar pela espada na terra o poder que ele precisava para mostrar a sua força, já que ele também estava, naquele momento, já há muito tempo atrás, tinha guerra com Chivas, enfim, uma guerra nos céus, uma guerra no universo vizinho e no universo atual, guerras terríveis aconteceram nesse intercâmbio. Bom, e ele, naturalmente, recebeu a informação e Javé disse para ele, quando ele começou a liderar os judeus, Javé achava que podia ainda convencê-lo, e até determinou a Lúcifer e outros tantos para convencê-lo. Quando Jesus se recolheu, sabedor de que não ia seguir, e já explicamos por quê, ele não usaria a espada para matar os seus irmãos, mas para separar a verdade da mentira, que seu reino era outro, e que existiam várias moradas na casa de seu pai, na verdade, o que aconteceu? Ele soube que haveria de ser determinado por Javé a morte do corpo somático a quem Jesus estava agregado, embora fosse 25% somático, 75%. E foi o que aconteceu. Por desobedecer Javé, Jeová, o Cristo foi sacrificado. Uma demonstração de quem desobedecesse ele haveria de sofrer as suas consequências. Então, essa é a história. O Cristo não aceitou, o Cristo deixou a sua mensagem, deixou o seu indicativo do caminho da verdade e da vida, e nos mostrou todos os ciclos que haveríamos enfrentar até chegar agora, no momento final do terceiro ciclo da transição planetária. Então, na verdade, o Cristo poderia usar das suas prerrogativas, mas se ele usasse da sua força para mostrar o seu poder naquela época, os seres humanos não tinham compreensão pela ignorância dos valores espirituais, não sabiam, não falavam na morte como uma ressurreição. Alguém morria e esperava um dia ser ressuscitado. Não compreendiam os universos, não compreendiam a existência de seres de plasma.
como é que ele deveria de falar, mostrar sua força espiritual, que ia ser só um momento, um flash de grandeza espiritual. E ele não queria isso, ele queria mostrar o caminho para salvar a humanidade, não salvar ele. Se ele quisesse, ele teria salvo. Ele disse como vai salvar aqueles que estão pertencentes nas raças adâmicas, da sua capela, exilados de então, para que eles pudessem, naturalmente, reconhecer o caminho da libertação. E foi o que ele fez. Então, na verdade, o Cristo nos mostra, e até hoje nos deixa o caminho livre para a escolha, porque a individualidade é livre no seu arbítrio, mas mostra tudo o que é possível mostrar, pelo bom senso, pela lógica, pelas provas. Todas as segundas-feiras nós trazemos imensidão de provas, e sempre é questionamento, sempre alguém te pergunta, mas será que é? Será que não é? Será que isso não é fantasioso? É um direito. Ninguém é obrigado a aceitar isso como verdade. Mas então procure a verdade, porque não é possível que a Terra minúscula e pequenina seja a verdade para aqueles que não querem pensar, que não querem refletir, porque o tempo está escasso, está muito exíguo, está terminando, não há tempo mais para ilusões. O tempo é para a descoberta da verdade e a escolha do caminho garantido. Cada um será responsável pela sua obra, cada um será responsável pela sua salvação.